Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos sejam multiplicados. Amém? Louvado seja o nosso Deus, pois até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Ebenezer. Né? Vamos dar o início mais uma vez à mensagem da Palavra de Deus. Semana passada o nosso irmão e amigo Giliardi, né, pregou em nosso lugar. Né, e graças a Deus, assim, a Palavra do Senhor foi pregada, foi transmitida, né? E nós nessa noite estaremos trazendo uma palavra da parte de Deus sobre o tema, né? Um tema muito interessante sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, né? Eu vejo muito meu pai falar sobre isso, né? Sobre essa frase, mas ele fala mesmo assim, sabe, em uma veemência, sabe? Em uma certeza, uma convicção assim tremenda que isso me chamou muita atenção sobre essa frase, sobre o que essas pessoas pensam. E eu pedi a Deus uma direção para pregar sobre isso, né? Que é justamente esse tema, a que se faz, a que se paga, né? Essa não é a frase do mundo, né? Não é isso que as pessoas pensam, a que se faz, não, mas fala na certeza, não é interrogação, né? A que se faz, a que se paga, na certeza, ponto afirmativo. Mas nessa noite nós vamos perguntar se isso realmente está à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia, que é a verdade. João 17, né? Deixa bem claro, quando Jesus ora a Deus por nós, né? Quando ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a palavra de Deus é uma verdade irrefutável, inquestionável, invariável, sem sombra de dúvidas ou variações, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependas. Então, a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Então, nós iremos questionar à luz da Bíblia, né, se isso realmente é de Deus, né? Se aqui se faz, aqui se paga. Vamos lá para Lucas, do capítulo 16, Lucas 16, versos 19, né, até o 31. E você que tem uma Bíblia em casa, seja ela qual for a sua denominação, a sua crença religiosa, se você tem uma Bíblia em casa, eu te convido a você abrir em Lucas 16, do 19 a 31, para que você venha conferir à luz da Bíblia tudo que iremos pregar, tudo que iremos falar hoje, à luz da Bíblia, né? Lá na igreja onde eu pastoreio, eu sempre falo e alerto, olha, se eu porventura mandar vocês fazer alguma coisa que não esteja na palavra, não esteja na Bíblia, não faça não, né? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala, ele deixa bem claro, ele diz, olha, ainda que nós mesmos, né, ele falando dos apóstolos, ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo desça do céu e venha pregar outro evangelho que não seja o que está escrito, seja anátema, significa maldição, né? Ele diz, ainda que eu mesmo, um dos apóstolos, ou até mesmo um anjo, olha, presta atenção como isso é forte, né? Ou até mesmo um anjo que descer do céu e vir pregar alguma coisa que não estiver na Bíblia, fora da Bíblia, ou queira acrescentar à Bíblia, é maldição, né? Então não é motivo de nós crermos nem obedecermos. A Bíblia, ela se basta por si só. É o nosso manual, é a única regra de fé e prática daquele que serve a Cristo. Você abriu em Lucas 16, versos 19 a 31? Se você abriu, deixe aberto e nós iremos orar nesta hora, pedindo licença, autoridade vinda de Deus, né? Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha falar ao teu, ao meu e ao nosso coração, no nome de Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, que está nos mais altos céus, daí entramos em Tua presença e oração nesse instante, em nome de Jesus, te rendendo graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus, por tudo que o Senhor ainda é de fazer, em especial de ter nos arrancado das trevas e nos ter transportado para o reino da Tua maravilhosa luz. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, que é a verdade, que é a luz, meu Senhor, como Tu disseste lá em João 8,12, meu Senhor Jesus, que aquele que te segue jamais andará em trevas. Muito obrigado por esta certeza, muito obrigado por esta verdade. Rogamos ao Teu Espírito Santo para que venha
falar poderosamente aos nossos corações, trazendo a revelação da tua palavra, Senhor, pois eu nada sei, eu nada tenho de mim mesmo, meu Senhor, se porventura o Senhor não me vier a mim usar para falar aos corações nesta noite. Repreende o valente, amarra, meu Deus, todas as potestades nesta hora, todo roubador da semente, meu Senhor, arrebatador da tua palavra, que venha cair por terra, que venha bater em retirada nesta hora, em nome de Jesus Cristo, e que tu fales, ó Deus, aquilo que tu queres falar nesta noite, não o que eu quero, nem que o teu povo quer ouvir, mas que precisamos e aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Convidamos ao Espírito Santo de Deus, fica à vontade e não permitas que eu fale nada se não vier da tua permissão, meu Senhor. Em nome de Jesus e para a tua glória, eu rogo a ti agradecido. Amém e graças a Deus. Aleluia. Então, Lucas, do capítulo 16, você que já abriu, versículo 19, diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Meu Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, ou no inferno, dependendo da sua tradução, não sei como é que está, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio ou no seu peito, dependendo da sua tradução. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus. Não é? Então, vemos aqui uma passagem, a parábola do rico e Lázaro, né? E nós vemos aqui 2 personagens, a qual no capítulo todo de 16, de Lucas 16, Jesus estava falando para a classe religiosa, as autoridades da lei, todos ali falando sobre justamente a hipocrisia deles de pregar aquilo que não vivia, né? E de não viver aquilo que pregava, aquilo que ensinava, distorcendo completamente a palavra de Deus, né? Então, Jesus chega e fala em várias parábolas no capítulo 16, né? Vários questionamentos. E uma coisa que eu quero ressaltar, deixar bem claro, é o seguinte, né? Toda vez que Jesus fala, cita o nome de alguém, aquela pessoa existiu, tá ok? Porque Jesus não é mentiroso. Então, essa parábola não foi alguma fantasia. Olha, preste atenção. Em Lucas 16 aqui, né, ele começa a falar a parábola do mordomo fiel. Ele não cita o nome desse mordomo fiel, tá ok? Porque foi um personagem fictício. Pode ter até existido essa pessoa, mas realmente existiu, mas foi um personagem que Jesus ali
criou para trazer ilustração sobre aquela verdade que ele queria apresentar. Mas aqui neste caso, Jesus dá o nome dele, dá o nome do rico e Lázaro. Mas pastor, por que não dá o nome do rico? Não tinha pouca importância o nome do rico, porque o rico não estava na presença de Deus, nunca esteve. Então Jesus não tinha necessidade de falar do rico, o nome do rico. Mas Lázaro, ele enfatizou, deixou bem claro o nome dele. Lázaro, essa pessoa existiu, né, aqui na terra e ainda existe, pois ela está viva com o Senhor. Porque o próprio Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, um dia viverá. Né? Ele veio vencer a morte, louvado seja Deus. Então, aquele que verdadeiramente serve ao Senhor, que crê e obedece às Escrituras Sagradas, ele nunca morre. Ele vive eternamente com o Senhor. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Olha, a morte da carne todos iremos passar. Ou seja, a não ser que Jesus arrebate a sua igreja antes. Se arrebatar, a gente não vai passar pela dor da morte. Mas isso aqui não quer dizer que nós vamos morrer para sempre. Você também pode viver eternamente. E esse rico aqui viveu também eternamente. Só que ele viveu no sofrimento, no tormento eterno. Né? E quando a gente fala de céu e de inferno, como eu já expliquei em outras mensagens, eu quero explicar novamente para você. A palavra céu, traduzido, significa presença de Deus. Então, quando você realmente está na presença de Deus, quando você tem Deus em sua vida, por maior que sejam as aflições da vida, por maior que sejam as tribulações da vida, por maior que sejam as tempestades da vida, por maior que venham as angústias da vida, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus, né? Porque ele deixou bem claro. Eu tenho dito isso, como diz lá em João 16:33, tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No Salmo 34:19, ele diz também, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, em meio a tudo isso, nós temos paz, porque temos a presença de Deus, louvado seja Deus. E a palavra inferno significa o quê? Lugar de tormento, né? Então, eu dizia, poxa, minha vida era um inferno, porque eu não tinha a presença de Deus na minha vida. Então eu ficar em minha casa com meus filhos era o pior lugar que existia na minha vida para mim, era vir para minha casa. Né? Mas hoje, para a glória de Deus, o melhor lugar para eu estar é na minha casa, depois a igreja, porque a minha casa também é uma extensão da igreja. E se eu não estou bem dentro de minha casa, eu não vou estar bem em lugar nenhum, muito menos na igreja. Então a minha casa, primeiro a igreja é a minha casa, louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, eu já vivo no céu, como diz João 10:10, né? O ladrão, aí saiu o ladrão, ele fala bem claro, o ladrão só não veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Né? Então, louvado seja Deus, essa abundância não é eu estar nadando em mar de dinheiros, porque eu conheço muita gente rica, milionária, que não tem paz, que não tem felicidade, que não tem alegria, que não tem prazer em estar com seus filhos, com sua esposa dentro de sua casa. Né? Então, ele não tem paz, ele não tem alegria. Né? A abundância de vida é justamente isso, sabe? É você vir mesmo as aflições da vida e você tá ali sustentado. Antigamente, quando eu passava, né, por tormentos, quando eu me aborrecia no meu trabalho, quando eu saía de lá nervoso, né, e assim, às vezes, revoltado com a vida, a primeira coisa que eu ia fazer é procurar um baseado para fumar, né? Fumar um cigarro de maconha, para quem não sabe, um baseado, né, na gíria, fumar um cigarro de maconha para relaxar, para ficar dando risada à toa, né? Para poder sair da minha cabeça tudo aquilo ali. Mas hoje, para a glória de Deus, a glória de Deus é diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar justamente a presença de Deus, aleluia. Isso é céu. E o inferno é o quê? Tormento. Então veja bem aqui na leitura que nós fizemos, né? Ele fala aqui, e no Hades, olha, preste atenção, e no Hades, o Hades no grego significa lugar de mortos, né? No Hades, lugar de mortos, mas durante toda a leitura, olha quantas vezes fala que o rico estava em tormento. Olha, preste atenção. No versículo 23, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento. Que é tormento? Inferno. Tormento, inferno. No versículo 24 de novo, ó, aqui, ó, e atormentado, ó o que ele pede, pai Abraão,
bota que ele molhe somente a ponta do seu dedo e passe nos meus lábios, pois estou atormentado. O que é ser atormentado? Uma pessoa está no inferno. De novo, no versículo 25, ele fala, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens à tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Está aí de novo a palavra inferno. Lugar de tormento. Então não existe essa coisa de você morrer e ficar em um lugar, alguns dizem que tem purgatório, né? Outros não sabem explicar, que fica em um lugar dormindo, esperando ali o julgamento. Eu não entendo muito bem isso, como é, o que ele quer dizer. Porque cá, alguma religião ainda fala que tem um purgatório. Outros dizem que fica em um lugar esperando, não sabe como, dormindo, porque a Bíblia fala em algumas passagens, como Jesus ressuscitou Lázaro, né? E disse a Marta mais Maria, ele não morre, ele está dormindo. Mas o que ele estava falando era justamente do corpo de Lázaro, não da sua alma. Porque Jesus vai ressuscitar todo mundo, o corpo vai voltar. Então todos nós estamos dormindo, enquanto Jesus, se eu morrer antes de Jesus voltar, quando ele voltar, o meu corpo vai ressuscitar como ele ressuscitou, aleluia. Isso é Bíblia, eu creio nisso. Então meu corpo vai dormir. Mesmo que a carne venha deteriorar na terra, mas meu corpo está dormindo. Então Jesus chega para lá, para Maria, e Marta diz, Lázaro dorme. Então alguns dizem, não, ele está dormindo. Aí fica assim em um lugar onde não tem explicação. Mas aqui é um texto que deixa bem claro, morreu rico e foi levado para o tormento, para lugar de chamas. Lugar de chamas, isso aqui é simbólico, não é coisa literal, onde tem um lugar onde fica fogo e ali queimando, porque a alma não queima, mas um lugar de tormento eterno, aonde só tem trevas, aonde a consciência dele estava aqui totalmente, sabe, voltada para tudo aquilo que ele fez na terra. Olha, o que é a alma onde está nossos sentimentos, nossa vontade, nossa inteligência. Então ele viu o lugar que ele estava. Ele lembrou de sua família, ele lembrou de seus irmãos. Então a sua alma estava ali neste lugar sendo atormentado. Então essa palavra chamas não é literal, mas de uma forma simbólica, figurativa, de uma pessoa que está sendo atormentado, porque a gente sabe que quando você se queima, você fica atormentado, não tem dor pior do que uma queimadura no corpo. É terrível, quem já se queimou sabe, né? Você vê sua carne ali como se estivesse fritando. Então é isso que a Bíblia está dizendo, ele estava sendo atormentado. E Lázaro lá, pastor, sim, mas quando Jesus ressuscitou, da onde foi que Lázaro veio? Lázaro veio do seio de Abraão ou veio do inferno? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem a obrigação de me explicar tudo no mínimo detalhe, não. Deuteronômio 20:20, ele diz que as coisas que foram reveladas ficaram para os homens, mas as encobertas ficaram para Deus. Camarada pode ser doutor, PhD, e não sei mais de quanto, estudar em Harvard, nos Estados Unidos, fazer teologia com os rabinos lá em Israel, os descendentes de Abraão, mas ele nunca vai saber da Bíblia na sua totalidade. Sabe por quê? Porque se Deus fizesse conhecer na sua totalidade, se eu puder explicar Deus na sua totalidade, ele deixa de ser Deus. Deus não se explica. Entenda isso. Disse uma certa anedota de que uma família muito rica, né, perdeu seu ente querido, e aí pediu ao padre para fazer a missa, né, rezar a missa e tal, perguntou onde é que estava. Aí disse, está no purgatório, porque o camarada disse que não era coisa muito boa aqui na terra. Disse, está no purgatório, vamos rezar a missa para tirar ele de lá. Aí rezou a missa, a gente sabe que paga, né? As missas são pagas, essas missas de sétimo dia. Minha mãe, quando faleceu, né, era católica, e aí alguns irmãos meus fizeram, e aí paga-se, né? 7 dias, 15 dias, não sei mais quanto dia paga. E aí fez lá. Aí o padre foi lá, fez uma, fez duas, fez três. Aí a família disse, ô seu padre, será que ele não já saiu não? Seu padre, a gente já rezou tanta missa. Aí o padre disse, espera aí minha filha, espera aí que eu vou consultar lá e vou ver. E volto. Aí disse que foi e tal, aí quando voltou disse, rapaz, você não sabe o que aconteceu, a gente fez tanta missa, mas tanta missa que ele passou direto, agora a gente tem que fazer nova que é para voltar, porque ele foi demais, né? Entendeu? Então,
Isso é só para a gente relaxar um pouco. Mas tem pessoas que nem acreditam nem nisso e fica assim em um lugar como não tem explicação. Em um lugar como? Que lugar de julgamento é esse? Peraí, isso aqui é mentira? Se Jesus está dizendo que existiu esse Lázaro, e bem interessante é que no texto do versículo 22, e aconteceu que um mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem era Abraão? O pai da fé. Né? E morreu também o rico e foi sepultado. Deixa eu te explicar porque isso aqui ele está dizendo isso aqui. Os mendigos, as pessoas que não tinham dinheiro naquela época, eram jogados em um lugar assim, tipo um moturo, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, o cântico de Ana, né? Ana, quando ela teve Samuel, ela fez um cântico ao Senhor, e no versículo 8 ela diz, verdadeiramente o Senhor é que tira o pobre do pó, e o necessitado lá do monturo, ou do esterco, que significa fezes, e faz assentar entre príncipes e princesas sobre a terra. Oh, glória! Ele tira o pobre do pó necessitado lá do monturo. Sabe por quê? O pobre, o necessitado, nem sepultado era. Era jogado lá, abria lá umas valas lá no lixão, onde jogava todo tipo de coisa ruim e jogava o corpo lá. Não era sepultado. Jesus, para ser sepultado, José de Arimateia, que já tinha um túmulo comprado, teve que ceder para Jesus, doou para Jesus ser sepultado, porque Jesus não tinha ainda o túmulo. Né? Quem doou foi José de Arimateia. Então aqui, a Bíblia diz que o rico, ele tinha seu sepulcro bonito. Já tinha lá tudo bonito esperando ele. E aí fez aquele enterro bonito, né? Para ele lá, para mim não. Aí fez aquele enterro bonito, aquelas coisas todas, aquelas flores todas, né? Igual tipo o enterro do Gugu Liberato, que veio gente de tudo quanto foi país, e pessoas fazendo fila para ver o corpo, então aquela coisa toda lá, né? Mas Lázaro, a Bíblia diz que nem sepultamento teve. Por quê? Os anjos assim o recolheram, nem isso a Bíblia se refere. Para que o corpo? O importante dele era a alma. Oh, glória! E os anjos o levou para o seio de Abraão. O que significa o seio de Abraão? A presença de Deus, pois Abraão é o pai da fé. Jesus veio da descendência de Abraão. Ainda não é aquele lugar que Jesus ainda vai nos levar. Isso aí é teologia, é totalmente diferente. É outra coisa que a gente quer pregar. Mas vamos aqui focar nesse texto. O importante aqui nós focarmos nesse texto é que verdadeiramente este homem, este rico, foi para o inferno, foi para um lugar sendo atormentado. Ele não esperou julgamento nenhum. Assim que ele foi sepultado, a sua alma foi direto para um lugar de tormento. Que é tormento? Inferno. E Lázaro foi justamente para o gozo. Oh, glória! Foi para o gozo. Olha o que ele diz aqui no versículo 23. Disse, porém, Abraão, lembra-te, ó, o que é lembrar? Ter a memória. Lembra-te, ó, a memória de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu, atormentado. Bom, se o camarada está consolado ali, e o outro está atormentado, está onde? Um está no céu, está na presença de Deus, porque Abraão já estava com o Senhor, e o camarada estava atormentado no inferno, meu irmão. A Bíblia é inquestionável. Isso aqui não tem a gente negócio de variações de dúvida. Não tem questionamento. Aqui está a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lá em Mateus 10, 28. Olha o que Jesus deixa bem claro. Eu sei de qual é esse versículo, mas deixa eu te falar, né? Não tem mais aqueles que matam a carne. Eu vou ler para você. Vou ler para você Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Para ver o que confirma nesta palavra. Mateus 10, 28 diz assim, ó. E não tem mais, ó, os que matam o seu corpo. E não podem matar a alma. O que é alma? Como já expliquei, ó. Mente, vontades, emoções. Temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? No inferno, a alma e o corpo. Confira na sua Bíblia, Mateus 10, 28.
Vou repetir, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? No inferno, a alma e o corpo. Então meu Jesus é mentiroso, já que não existe inferno. Meu Jesus é mentiroso. Você está dizendo, porque a minha Bíblia, entre você e o que você está falando, entre o que o doutor está falando de teologia, eu acredito no meu Jesus, na Bíblia, na palavra de Deus, que é a verdade irrefutável. Louvado seja Deus. Aqui os discípulos estavam com medo de pregar o evangelho. Hoje as pessoas morrem de medo do coronavírus, tremem de medo, né? Tremem de medo daquele negócio invisível que ninguém nem consegue nem ver, uma bactéria, né? Um negóciozinho, um vírusinho que, sabe, invisível, e as pessoas assim, ó, se tremem, né? A pessoa pode ser, se achar o todo-poderoso aqui na terra, mas se borra de medo do coronavírus. Mas a palavra de Deus fica zombando, fica escarnecendo. Um dia eu estava lendo essa passagem na emplacadora, essa passagem justamente aqui de rico, do rico e Lázaro. E no meu trabalho eu era novo convertido, e eu tenho essa Bíblia até hoje. Eu comia palavra, muito mais do que hoje, eu comia palavra. Qualquer tempinho que eu tinha na emplacadora, eu estava lendo Bíblia. Eu vinha para casa, eu comia a Bíblia. Foi a palavra de Deus a qual verdadeiramente me libertou do mundo miserável em qual eu me encontrava, em qual eu vivia. Foi a palavra de Deus. Então eu comia a Bíblia, e quando um dia eu estou lendo lá a Bíblia, aí do lado da emplacadora tinha um grande empresário, que ele tinha um comércio lá, e eu estava lendo a Bíblia, ele chegou, e toda vez que ele chegava na emplacadora, eu estava lendo a Bíblia. O homem era tão rico, para você ter uma ideia, que ele tinha 10 casas no Clube do 100. Você que está em outra cidade, em outro estado, não sabe o que é o bairro Clube do 100, porque o bairro Clube do 100 hoje é o bairro mais nobre da cidade, né? É o bairro mais nobre da cidade, fica no centro, aonde a nata da sociedade, a elite da sociedade, né? Tinha casa lá, hoje migraram muito para outros condomínios. São Antônio de Jesus foi muito cheio de condomínio, mas tem muitos condomínios lá ainda no Clube do 100, mas até hoje o Clube do 100 é um dos bairros onde as casas são muito valorizadas, né? Tanto que está virando até muitos comércios, porque fica no centro aqui da cidade, onde tem o melhor clube social da cidade. E esse homem tinha 10 casas, para você ter uma ideia. Ele era tão rico que dentro do clube, ou dentro desse bairro, Clube do 100, porque o Clube do 100 significa, o clube que tem lá. E esse homem tinha 10 casas lá, 10 casas. Quando fazia aniversário, ele tinha uma fazenda aqui, em um lugarzinho aqui perto, aqui uma fazenda com a sede, que era uma coisa de cinema, coisa linda. Os aniversários e festas de casamento e tudo que fazia lá, os festejos. O filho dele disse que fazia guerra de camarão-pistola, né? Um jogando camarão-pistola no outro, era guerra de camarão. Assim nadava em dinheiro. E quando um dia eu estou lá lendo, rapaz, esse texto aqui, olha para isso. Chega esse homem e chega para mim, chegou lá na porta da emplacadora, procurou meu pai, eu disse, meu pai saiu. Aí ele disse assim, mas rapaz, toda vez que eu chego aqui, você está lendo esse diabo desse livro. Eu disse, rapaz, eu estou lendo a Bíblia. Ele disse, toda vez que eu chego aqui, você está lendo isso, rapaz? Esse diabo. Aí eu disse, você sabe qual é o texto que eu estou lendo? Eu li para ele esse texto aqui, do rico e Lázaro. Sabe o que foi que ele me respondeu? Ele disse, sim, e se fosse você que chegasse na sua casa e tivesse um homem leproso, cheio de chagas, que a Bíblia diz que Lázaro se encontrava cheio de chagas, o corpo coberto de ferida, e os cachorros lambiam as feridas dele, e comia, desejava comer o resto que caía da mesa do rico. Ele disputava com os cães as sobras que caíam na mesa do rico para se alimentar. Aí eu li para ele, expliquei o texto, ele disse, sim, se fosse você, você colocaria um homem desse dentro de sua casa, cheio de ferida assim, para dar comida, você colocaria nada? Ainda veio reclamar comigo, dizer que eu não tinha coragem de alimentar uma pessoa desse jeito. E deu as costas e saiu, e eu disse a ele, a única coisa que eu disse a ele, cuidado, com Deus não se brinca, nem se deixa escarnecer. Hoje esse homem perdeu tudo. Seu comércio fechou, as suas casas todinha que ele tinha no clube, perdeu tudo. Nenhum, até a de morada,
ele perdeu, hoje ele mora dentro de um vilagezinho, só ele e a mulher dele. Perdeu tudo, todas as 10 casas. Né? Só uma das filhas dele que se casou e ele deu uma casa dessa de presente, foi a única que se safou, que ganhou uma casa. Porque o restante, ele perdeu tudo. Fazenda, tudo, perdeu tudo. E eu digo a você, a única coisa que eu disse a ele, com Deus não se brinca. E isso é amor de Deus. É melhor do que ele perdesse a alma dele na sua riqueza. Porque ele, nesse estado, ele pode se lembrar da palavra de Deus e ver que realmente com Deus não se brinca. E que ele pode se arrepender daquelas palavras de xingar a palavra de Deus, de diabo. E ele se arrepender e voltar para Deus. Isso é amor de Deus. E ele se voltar. Porque melhor ele perder tudo aqui na terra do que perder a sua alma, como Jesus disse. O que dará o homem em favor da sua alma? O que dará um homem em favor da sua alma? Não é? Então, meus queridos, eu quero mostrar aqui no versículo, nos versículos 23, como eu acabei de falar, que existe o céu e o inferno. Em Apocalipse também, Apocalipse do versículos 20, versículo 14. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14 diz, e lançou no abismo, ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos, perdão, estou lendo errado, desculpa. É 20:14, eu estava lendo 3, é porque a visão está meio embaçada, perdão. 20:14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso é a segunda morte. Olha aqui. Este homem rico estava onde? Sendo atormentado, o que é tormento, o inferno, lugar de tormento. E aqui na Bíblia, aqui em Apocalipse, diz que até o inferno, um lugar onde depois do julgamento, que as pessoas dizem que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Aí depois, até as pessoas que já estão no inferno, vão ser ainda lançados no lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Olha para aí, se aqui o camarada já estava sendo atormentado, se aqui o rico já estava sendo atormentado, em Apocalipse diz que até o inferno vai ser lançado no lago. Então não brinca não, pelo amor de Deus. É hora de despertamento. A igreja de Cristo estava sendo preparada pelo anticristo. A igreja do Senhor estava sendo preparada pelo anticristo. Pastor, eu tenho certeza de dizer isso, porque não é pregado mais essa palavra, não é ensinado mais essa palavra. Eu via crentes ouvindo falar isso. Não, aqui se faz, aqui se paga. Eu via crentes recitando isso, falando esse ditado, isso é ditado do diabo. Foi o diabo que colocou isso na cabeça das pessoas para ludibriar, para enganar, para dizer que as pessoas vão morrer aqui, vai pagar aqui. Entenda isso, pelo amor de Deus. Isso não existe. Olha o que a Bíblia está falando, que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então a igreja estava sendo preparada pelo anticristo, por quê? Porque as pessoas estavam sendo preparadas só para viver aqui. E agora vem esse coronavírus aí para dar uma sacudida na igreja, para ver se a igreja desperta, porque acorda para os sinais de Jesus, da sua volta. É só mensagens motivacionais, ensinando para as pessoas viver, se dar bem, prosperar aqui na terra, ter tudo do bom e do melhor aqui na terra. Veja bem aqui o inverso dessa parábola de Jesus, o rico e Lázaro. O rico se vestia de tudo de bom, do melhor. Ele comia, ele se vestia, ele morava. Ele tinha o que era de mais precioso daqui da terra. Ele tinha aquilo que desejava. Hoje, no mundo de hoje, dizia, ele comia comida de todos os chefes mais famosos do Brasil. Ele comia a comida que ele quisesse. Não, hoje eu vou comer a comida do chefe tal que está passando na televisão, e ele lá comia. Não, eu quero me vestir da roupa mais cara, mais granfina, né? Que do estilista mais caro que tem. Ele se vestia. Ele tinha suas melhores casas, suas melhores fazendas. Se ele tinha carro, naquela época eu não sei, eu tinha um carro que era puxado com cavalo, mas tinham carros.
Eles tinham os melhores carros que tinha. Ele tinha tudo aqui na terra. Mas hoje a igreja estava sendo ensinada justamente para adquirir isso. Enquanto Lázaro, a Bíblia diz que só tinha males, ó pastor, então para eu ser crente, para eu servir a Jesus, eu tenho que passar na miséria, eu tenho que ter miséria, é só isso? Não, meu irmão, não é isso que eu estou te dizendo. A Bíblia está dizendo que nós não temos que buscar essas coisas. O nosso coração não está para essas coisas. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. A nossa busca tem que ser pela presença de Deus, tem que ser pela justiça de Deus, tem que almejar estar morando com Deus. Louvado seja Deus. Jesus, ele disse, eu vim preparar lugar para que onde estiver sejais vós também. João 14, versículo 1, versículo 2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar para que onde estiveres, aleluia, estejais vós também, eu quero estar com meu Jesus. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, para você ter uma ideia, o que é o lugar que Jesus vai preparar, é tão grandioso, é tão maravilhoso, aqui as pessoas se gloriam, se orgulham em morar em condomínios, porque tem asfalto, tem piscinas olímpicas, tem parques infantis, tem quadras de tênis, quadra de esporte, tem academias, né? E aí se orgulham, mas eu bato no peito e me orgulho, sabe por quê? Porque eu vou morar em um lugar onde a Bíblia diz que as ruas não foram feitas de asfalto, mas as ruas são feitas de ouro e de cristal. Oh, glória! Uma mansão preparada, não pelos melhores arquitetos mais famosos do mundo, mas preparada pela própria mão. Louvado seja Deus do meu Senhor. É o meu Deus que preparou, que construiu a minha morada, a tua morada, a nossa morada. Eu não vou trocar nada por isso. É grandioso demais. Oh, meu Deus. Aleluia. Mas as pessoas estão invertendo, a igreja de Cristo está invertendo. Ô pastor, então foi Deus que mudou o coronavírus? Não, mas ele estava dizendo já, ele já vinha predito que isso ia acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, os irmãos para entrar em minha casa, eles primeiro dão boa noite, a paz, licença e entra. Quando já tem uma certa intimidade, se a porta está aberta, a gente entra até de vez. Mas quando não tem, a porta está fechada, a gente bate e pede para entrar. Pede permissão, eu posso entrar, pede permissão. Ou então esperar que convida, assim também é nosso Deus. Tudo para entrar neste mundo é permissão de Deus. Deus às vezes não manda. Hoje vivemos na dispensação da graça, o que é graça, favor e merecido. O sangue de Cristo, como diz João Batista, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo está coberto o pecado do mundo. Então o atributo de Deus, que também é amor, mas é justiça, a justiça de Deus ainda não vem, porque o sangue de Cristo está coberto, justamente cobrindo para que o atributo de justiça não enxergue os pecados do mundo, a imundícia. Mas quando esse sangue de Cristo for retirado, significa a sua igreja for arrebatada aos céus, o Espírito Santo não mais habitará na terra. Então o sangue de Cristo irá justamente descobrir, e aí agora sim vem o atributo justiça de Deus. Ou então quando nós tivermos levado daqui da terra, quando Deus retirar o fôlego de nossas vidas, aí iremos justamente para o tribunal, onde receberemos a justiça de Deus. Deixa eu te falar. No versículo 24, veja bem, no verso 24, ele diz assim, ó, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso significa o quê? Que ele conhecia Abraão. Como ele conheceu Abraão? Por quê? Porque ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a Torá, o Antigo Testamento. Ele conhecia, porque ele conheceu Abraão. Deixa eu te falar, você que está me escutando aí em sua casa, você que não é evangélico, você não tem religião, ou você tem religião, mas não lê Bíblia, não estuda a Bíblia. Se eu te falar hoje, te perguntar quem é Abraão, você não vai saber quem é Abraão.
Se eu não for detalhar você quem é Abraão, você não vai saber. Muitos aí que estão me assistindo ou vão me assistir não sabem quem é Abraão. Mas esse homem, ele conheceu Abraão naquele lugar de gozo. Onde tem a presença de Deus tem gozo. Onde tem a presença de Deus tem paz. Onde tem a presença de Deus tem alegria. Então aquele homem, ele viu Lázaro no seu gozo. E ele reconheceu Abraão. Então aquele homem conhecia. Ai, Jesus. Então por isso que eu digo a você, as igrejas estavam totalmente esqueceram de ensinar, de pregar a verdade para as pessoas, de falar da salvação, da vida eterna, do arrependimento, de largar a obra de pecados, da vida pecaminosa aqui na terra, e pregando só o bem-estar. Cuidado com isso aí, porque lá aquele homem rico conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia o pai da fé, mas aquele homem foi para o lugar do inferno. Por quê? Isso, o que Deus está falando conosco, é tempo de despertar. Quando eu estava com a igreja aqui em Santo Antônio de Jesus, tinha uma moça, uma nova decidida, que ela estava fazendo estudo chamado de uma célula em uma casa. E aí ela parou de ir para a igreja. Quando foi um dia, encontrei ela na rua, ela tinha uma amiga e com um filhinho, e eu falando com ela, você nunca mais foi e tal. Ela, não, é porque eu já tomava estudo em uma célula e tal, e eu estou continuando tomando estudo lá, não sei o quê, vai ser eu aí para resumir. Eu disse assim, sim, minha filha, mas vá para a igreja, mesmo que você continue tomando estudo, mas vá para a igreja. Aí ela dizia assim, ô pastor, mas eu não vou não, sabe por quê? Porque lá é diferente do que o senhor ensina. Lá o que ensina é que Jesus, ele perdoou, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele perdoou nossos pecados, e não importa o que a gente faça aqui na terra, Jesus já perdoou e acabou. Então a gente pode viver a vida aqui que Jesus já perdoou os nossos pecados. Não importa o que a gente viva aqui não. Preste atenção, a menina que estava com ela, que não dizia, ela disse com sua boca que não tinha religião e que não tomava estudo nenhum, ela tomou a palavra e disse, espera aí, como é que é? Tu tá o quê? Nesse lugar dizendo que é assim? Eu não acredito que Deus é assim não. Que a pessoa pode fazer o que quer aqui, Deus vai perdoar? Oxê, não, isso aí tá errado. Aí eu disse, meu Deus, tu usa quem tu quer mesmo. Não precisou nem eu falar. A própria amiga dela falou o que eu tinha de falar. Olha que coisa. Olha que ensinamentos. Aí eu disse, ela digo, minha querida, então agora tu vai escolher. Ou tu vai ficar no erro, ou tu quer continuar lá na igreja. Sabe por quê? Lá na igreja, a minha oração, e eu sempre dizia isso no púlpito, e eu sempre digo, eu dizia direto, Deus, tira de mim os espíritos de engano e os bodes. Eu orava pedindo a Deus, mas pastor, o senhor orava, eu dizia isso no púlpito da igreja, quem é minha ovelha que estava lá dentro ouvia eu falar isso. Tira, Senhor, da minha vida aqui dentro da igreja, os espíritos de engano e os bodes. Eu pedia, eu orava a Deus e ainda falava isso na igreja. Então esse homem aqui, ele conhecia Abraão, gente. Porque as pessoas hoje é assim. Então tem essa, né? Hoje tem essas pessoas que estão ensinando isso dentro da igreja. Pasme, mas a coisa é séria. Aí eu estava na porta essa semana, eu fui trabalhar de camisa de manga comprida, né? Estava na camisa de manga comprida, a farda da emplacadora estava suja. Aí como estava um tempo meio frio, eu peguei a camisa, estava cheia de mofo já, essa camisa de manga comprida aqui, nunca mais fui para a igreja, né? Essa camisa estava com mofo, eu disse, deixa eu usar. Eu peguei a camisa de manga comprida, coloquei, tá eu na porta da emplacadora. Aí passou um pastor com a mulher dele de moto, e aí disse assim, gostei, pastor Braulio, tá bonito, pastor tem que andar assim, bonito. Aí eu disse assim, meu irmão, a gente tem que ser bonito por dentro. Aí ele disse, também, pastor. Eu digo, tá bom, amém. É engraçado que tem tanta gente que se preocupa, né, com o seu exterior. Com o seu exterior, e o interior tá tudo podre. Aí o camarada chega, né, é pastor, daqui a pouco dá uma sumida. Aí vai, como diz Adelso Carvalho, apresentador do Cidade Alerta Bahia, disse, dia de sexta-feira, vai para Esbórnia. Aí vai,
vai para a esbórnia da vida. Aí vai tomar todas, vai se adulterar, aí depois volta, eu caí, o diabo me derrubou, eu caí. Tudo bem, o cair de Deus, o levantar do homem. Aí já tem esse texto gravado de qual é salteado. Aí volta o diabo, a culpa é do diabo, agora sim. Não é tudo a culpa é do diabo. Não estou aqui, não estou sendo advogado do diabo, não, pelo amor de Deus. Mas nós, quando conhecemos a palavra, esse homem conhecia a palavra. Tudo bem, caiu, se arrependeu, beleza. Aí daqui a pouco de novo, some, cadê o pastor? Sumiu. Aí sumiu, daqui a pouco falando, o diabo derrubou de novo. Nossa, o diabo derrubou de novo. Aí se foi para a esbórnia da vida, vai prostituir, vai tomar todas, depois volta. E sapateia, e rodopeia. Pensa que Deus é menino? Esse homem, esse rico, conhecia a palavra, ele conheceu Abraão lá onde ele no inferno, ele olhou e viu Abraão. Aí deixa eu falar, não é só de pastor também não, viu? Aí então um dia eu estava no emplacador com a minha irmã comprida também, e vi um irmão de lá. O irmão chegou, aí disse assim, olha rapaz, tá parecendo um pastor mesmo agora. Eu tava... Antes não era. Porque eu estava com a minha irmã comprida. Ó, rapaz, tá parecendo até um pastor agora. Eu disse, é mesmo? Tá certo. Tá bom, irmão. Beleza. Aí esse mesmo irmãozinho, né, que é santo. Aí foi o que ele fez? A criatura ficou doente, com mal de Parkinson, aquela doença de todas tremendo, coitada. Ele largou, foi a mulher, arrumou uma rapariga e foi embora para da cidade, o santo, que me disse que agora eu estava parecendo pastor porque eu estava de camisa de manga comprida. Esses hipócritas, nojentos, imundos, fariseus, religiosos, nojentos. A outra vendia mingau na feira. Eu vou de bermuda, eu ando de bermuda na cidade, ando de bermuda, vou para feira, fazer feira todo sábado de bermuda. Aí ela vendendo mingau, toda vez ela me dava um panfleto. Aí eu digo, ô minha irmã, Pai do Senhor, deixa para você dar uma pessoa que não conhece. Mas toda vez que eu ia comprar mingau, ela fazia questão de me evangelizar. Evangelizar o pastor, porque o pastor está de bermuda na certa. Aí quando um dia ela me vende um mingau frio. Eu digo, ô minha irmã, ô amada, o mingau está frio. Sabe o que foi que a nojenta falou? Coloca canela que esquenta. Aí eu disse, eu não já lhe paguei seu mingau, fique com o seu mingau e dê a outro. Eu sou assim. Tome seu mingau e dê a outro. Sabe o que foi que ela fez? A santa. Ela tentou, foi matar o marido, foi veneno o marido, quase mata o marido, se não fossem os vizinhos que socorressem, matava o marido, foi embora de São Antônio de Jesus corrida. É esse tipo de santidade que Deus quer? Exterior? Não. Olha o que Jesus diz em Mateus 28. Olha para aqui. Perdão. Em Mateus 23, versículo 27 e 28. Olha o que Jesus está dizendo aqui a você. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele homem, aquele rico, repito, conhecia a palavra. Mateus 23, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 23, 27 e 28. Cadê Jesus? Achei. Glória a Deus. É porque a luz aqui ofusca um pouco aqui do olho do velhinho. Ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você sabe que é hipócritas? Vem do grego hipócrita, significa aquilo que representa o que não é. Certo? Significa, prega o que não vive e não vive o que prega. É um artista. Hipócrita, no grego, significa artista. A pessoa representa uma coisa que não é. Ok? Fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis
justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você sabe o que é sepulcro caiado? Quando você vai no cemitério, chega no cemitério, né, Jardim da Saudade, outro cemitério de rico em Salvador, aonde as pessoas para enterrar gastam não sei quantos mil lá. E aí chega lá, tá aquele mausoléu lá, né? Todo bonito, todo, né? Aquele maluco até do Sargento Isidoro, uma vez fez uma propaganda lá, disse que o lugar era tão bonito que ele dava vontade até de ficar, o doido do Isidoro. Aí você chega lá, tá aquela coisa tudo bonito por fora, mas se tu abrir, vai estar como por dentro? Se tiver, tem morotó andando em cima dos ossos, dos cabelos, saindo dentro dos olhos, da boca, do nariz, um bocado de morotó, de bicho, de imundiça, de todo tipo de porcaria. Jesus compara essas pessoas, ó. Vocês andam bonito por fora, mas por dentro tá como sepulcro caiado. Aí eu estava assistindo o jornal sexta-feira. Ah, meu, tem um padre que eu gostava de assistir, meu irmão, a pregação do padre. Tu viu, Giliade? Rapaz, eu gostava de assistir o cara pregava bem, rapaz, na Rede Brasil, a TV, outra também, uma rede também, esqueci, católica, da Aparecida. Rapaz, lá de Goiás, quando vê o camarada roubando milhões, cara, mansões, o cara roubando milhões da igreja. Aí foi perguntar, ele disse, não, foi porque gravaram eu fazendo em um ato sexual. Che, em ato sexual, padre, não faz voto de castidade? Não faz voto de pobreza? Eu não entendo. Faz voto de pobreza? Diz que não, nem recebe salário e só vive de ajuda e as pessoas que dão para eles viver. Ah, eu estava em um ato sexual e gravaram e por isso me extorquiram e me ameaçaram para eu poder fazer lavagem de dinheiro da igreja. Passou na Record, sexta-feira, viu? Se quiser reclamar, vai reclamar Record. Não é comigo, não. Não vem para bestalhado de negócio de tolerância religiosa, não. Primeiro, eu falei de pastor, falei de pessoas evangélicos, tá ok? Eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da palavra de Deus. Pessoas hipócritas. Aqui está falando dos sacerdotes, fariseus, religiosos. Eu estou falando em uma totalidade, tá bom? E aí está lá na Record, passou no jornal, ladrão, aqui dentro de Santo Antônio de Jesus, né? Aqui dentro de Santo Antônio de Jesus. Tem uns irmãos aqui que tem um irmão que é padre. E o padre tem um sítio muito bonito numa casa. Só que foi que esses irmãos fizeram? Fizeram foi esborne lá dentro da casa do padre, cheio de mulher, e um deles estava com a cara tão cheia de cachaça que saiu andando nu pelo meio da casa do padre, filmaram ele nu e me passaram aí na internet, aí tá tudo quanto é lugar pelos WhatsApp, a rede social, o camarada bêbado andando nu pela casa do padre. Aí ninguém fala, olha, quando é pastor, mete o pau. Se eu te falar, você sabe qual é o peso de ser pastor? Para você ver a ideia do que é realmente você velar, zelar pela palavra de Deus e viver o verdadeiro evangelho. Quão é difícil, quanto é duro. O ano passado, numa altura dessa, não sei quantos pastores já tinham se suicidado. Meu Deus, todo mês quando abria na internet estava aí um pastor, só via notícias, porque eu não entro em rede social, internet, normalmente o WhatsApp. E só via notícia, pastor se suicidou não sei aonde, pastor se suicidou não sei aonde, mulher de pastor se suicidou. Esse ano com as igrejas fechadas não teve um que se suicidou. Por quê? Entenda aí por quê. Você sabe como é o peso de velar pela palavra de Deus? Você sabe o que é? As pessoas que estudam, nós que estudamos ser pastor, né? Nós aprendemos no seminário que nós não podemos expor nossas emoções, mas eu não sei fazer isso. Nós não podemos expor. Então, muitos se retrancam. E ali, às vezes, houve desaforo, houve afronta, né? Houve injúrias, calúnias. Filhos de pastores que crescem dizendo, eu não quero ser pastor nunca na minha vida. Porque vê o sofrimento do pai dentro da igreja. Sabe? Falando isso de homens sérios, homens verdadeiros, homens de Deus, que velam pela palavra. Aí chega ao ponto dele se retrancar tanto contra os seus sentimentos e não expor aquilo que está ali, que a sua alma adoece ao ponto de ele se suicidar. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Tá bom? Então hoje, com as igrejas fechadas, olha aí, não teve nenhum caso. Para a glória de Deus, e não vai ter mais, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. E para nós finalizarmos essa palavra, eu quero deixar 3 coisas que aquele homem, dizia a palavra, aquele homem rico, ele deixou de fazer, ele fez tarde demais. 3 coisas nós iremos ver para concluir nossa mensagem. Primeiro, no versículo 24, ele clamou tarde demais. Olha o que ele diz no versículo 24. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Ó para aí, ó. A ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. A ponta do seu dedo, ao sofrimento daquele homem. Ao sofrimento. Molhar a ponta do dedo e passar na ponta da sua língua. Eu, quando minha pressão aumenta, aqui a pressão está muito alta, então fico num nervoso assim, sabe? Os nervos à flor da pele, que não tem água que mate a sede. Aí eu fiquei assim meditando nesse versículo. Eu digo, rapaz, não tem água, não tem nada que mate a minha sede. Eu disse, é mais ou menos isso. Eu comecei assim a meditar, eu digo, rapaz, é mais ou menos isso assim. Se eu bebo tanta água e não mata a sede, imagine o tormento que esse homem sentia na sua alma. Né? Então ele clamou a Abraão, mas ele clamou tarde demais. Segundo, versos 27 a 29, diz assim, e disse ele, rogo-te, pois, ó pai, mais uma vez ele chama Abraão de pai, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele acreditou tarde demais. Ele acreditou tarde demais. Ao que ele clama, ele diz, manda lá a meu pai e meus irmãos, e 5 irmãos, para que eles venham o quê? Crer, para que eles venham ver do que está escrito é a verdade. Para que do que está escrito é a verdade. Para que eles acreditem no que está escrito, porque ele sabia que estava escrito. E ele disse, manda lá para Abraão, para que eles não venham para este lugar de tormento, para este inferno que eu me encontro. Então ele acreditou tarde demais. Você conhecer e acreditar é diferente, até o diabo. Não tem outra pessoa, não tem nada, nem ninguém neste mundo que conheça mais a Bíblia do que o diabo. Depois de Deus é o diabo. O diabo era um anjo de luz que Deus expulsou. E deixa eu te dizer, o diabo é tão realista, hoje as pessoas têm ministério aí chamado Lúcifer, onde coloca o cara como um artista, como alguém bom, que não vem fazer o mal não, né? Certo que realmente tem pessoas, né, que o diabo, ele só faz, sabe, dá uma ajudazinha, né? Conta uma certa história que 2 amigos fazendeiros, muito ricos, tinham 2 fazendas coladas uma na outra, e aí um tinha um burro de estimação e ficava amarrado, né? Quando um dia o diabo planejando ver o que fazia para acabar com aquele relacionamento, aquele bem-estar, aquela alegria, aquela paz deles, né? Eram muito bem relacionados. Aí ele disse, fez uma plantação bonita, né, de hortaliças, de verduras e tal, muito bonita, na frente da sua casa, perto do cerco onde estava o burro do outro vizinho amarrado. O diabo disse, já sei, espera que eu vou fazer. Foi lá e desamarrou o burro. Desamarrou o burro de noite, o burro pulou a cerca, foi para o vizinho. Chegou lá, começou a comer toda a plantação do vizinho. Comeu tudo, comeu tudo. Aí quando é no outro dia de manhã que o vizinho acorda, está lá o burro lá empanturrado. Né?
O burro do vizinho. Aí ele foi lá, foi reclamar com um amigo, com o vizinho. Mas rapaz, você soltou o burro, ó pra aí, acabou com toda a minha plantação e aquela coisa, eu tinha uma maior estima por isso aqui, pá. Aí o amigo, o vizinho, não, rapaz, foi explicar ele, não foi eu que soltei, não foi o quê? Você ainda vem pra cá dizer que não foi você que começou aquela coisa, né? Ah, você disse que não foi você, como é que ele ia desamarrar sozinho? Como é que ele ia soltar? Você solta o burro, não tem cuidado, agora vem, acaba, começou aquela discussão, aquela coisa. Um foi lá, pegou a arma, né? Tem crente que diz assim, eu sou crente, mas minha arma não é não, né? Cuidado. Já teve crente que já matou gente assim. Cuidado, o diabo um dia vai fazer você usar essa arma. Deixa Deus te falar. Eu estou abrindo um parênteses na mensagem, porque isso não estava aqui para falar não. Mas veio na minha mente, é Deus querendo te avisar. Se tu tem uma arma em casa, tu joga fora, porque o diabo um dia vai fazer tu usar. Joga fora enquanto é tempo, em nome de Jesus. Desfaz logo disso em nome de Jesus. A única arma que tu deve usar é essa aqui, ó. É Bíblia, é a palavra de Deus. Viu? Tá bom? Aí o outro foi, pegou a arma que tinha em casa, chegou no amigo, no vizinho, pô, matou o vizinho. Aí o filho revoltado foi, disse, vou vingar meu pai. Foi lá, pô, matou o outro. E aí começou aquela briga. Um matando a família do outro, até exterminar toda a família. Aí chegaram pro diabo, o diabo dando risada, disse, mas diabo, tu acabou com todo mundo, acabou com as duas famílias. O diabo disse, não, eu só fiz desamarrar o burro. Entenda. Eu só fiz desamarrar o burro. Moral da história. Olha aqui, isso aqui é real. O inferno existe. Olha este homem. Ele clamou tarde demais. Você tem tempo de você clamar ainda ao Senhor. Ele conhecia a palavra, mas ele brincava. Ele não obedecia. O diabo conhece, mas não obedece. Cuidado. Porque ele acreditou tarde demais. Deixa eu contar uma história para você real que aconteceu comigo e com meu pai. Meu pai que anda dizendo isso direto, essa frase, é que se faz, é que se paga. E brincando, e escarnecendo, e chamando o pastor de ladrão. Um dia ele ficou enfermo aqui, doente de um jeito, ele ficou doente. E quando um dia ele chamou minha filha, e disse assim à minha filha, Mayra, dentro do meu quarto, quando eu vou deitar, ele não conseguia dormir nem comer, ele estava definhando. Dentro do meu quarto tem uma sombra negra do meu lado. E quando eu vou tentar dormir, quando eu consigo dormir, ele me puxa. Essa sombra me puxa para de junto, para dentro. Eu aí acordo doido, vou ligar a luz. E eu não consigo mais dormir. Porque fica me puxando para dentro daquele buraco negro. Meu pai contou isso, ele está aqui, ele está vivo aqui para testemunhar. Não sei se ele esqueceu, mas ele lembra assim. Ele lembra que ele não é louco. E aí minha filha veio correndo e me contou. E quando eu entrei no meu quarto do meu pai, eu vi a sombra do Exu Caveira. Você sabe o que é o Exu Caveira? É uma entidade demoníaca que simboliza o símbolo da morte. Tá ok? Lá no México tem uma santa que é chamada Santa Morte, que é o símbolo justamente da caveira, onde as pessoas, eu assisto reportagem direto sobre ela, onde as pessoas cultuam e adoram essa Santa Morte, onde simboliza uma caveira. E quando eu olhei para o rosto de meu pai, tinha um Exu Caveira figurado no rosto dele. O rosto dele não era mais o rosto, mas sim uma caveira. E eu ali orei e repreendi o espírito da morte no nome de Jesus. Fiz isso umas 2 vezes, umas 3 vezes. Na terceira vez que eu orei por ele, ele adormeceu, eu com a mão na cabeça dele, ele nem viu. Só veio acordar no outro dia, e de lá para cá, meu pai ficou curado para a glória de Deus e vergonha de Satanás. Tá bom? Um dia, ele foi em um caruru, de uma amiga dele, onde fez consagração, onde faz consagração todo ano desse caruru. E a dona da festa, a dona da aniversariante que faz esse caruru em homenagem a essas entidades satânicas, ela foi possuída por um demônio, um espírito na frente dele. E o demônio começou a falar através da voz dela com uma voz grossa, dizendo que ia levar ela, que não adiantava, que ia carregar. E aí várias pessoas começaram a rodear, e começou a clamar, e começou a pedir, começou a fazer aqueles batuques, aquelas coisas. Né? E aí daqui a pouco essa mulher desmaiou, quando ela voltou, ela não sabia nem aonde ela estava dentro da própria casa dela. E meu pai, as duas, assustado, isso foi lá em Encarnação de Salinas, viu? E o aniversário foi em Salinas na Margarida, onde teve o ritual do caruru. E meu pai voltou assustado, assombrado, relatando o que acontecera lá dentro. Eu disse, o senhor vê que o diabo, os demônios são reais, é real.
E se o diabo é real, o inferno também é real. Não brinca, não. Deus te colocou aí na frente, nessa noite, você que nunca ouviu essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito na tua vida, na vida da tua família. Deus te ama tanto que colocou você para ouvir esta mensagem nesta noite. Colocou você para ouvir a verdade. Pois Ele tem um propósito, uma causa para contigo, com a tua família. Ele quer te tirar lá das profundezas das trevas e te colocar na maravilhosa luz dele. Ele quer fazer algo novo acontecer na tua vida. Ele quer escrever o teu nome, da tua família, da tua casa, no livro da vida. Em Atos 16, 31, ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em algumas traduções diz, tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Deus tem um propósito contigo, na tua casa, na tua família, para contigo. Creia nessa palavra somente. E a terceira coisa que aquele homem fez tarde demais, ele se arrependeu tarde demais. Olha o que ele diz no versículo 31, perdão. Vamos ler. E disse ele, não Abraão, meu pai, como ele chama Abraão de novo, meu pai. Não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles e arrepender-se-iam. Ainda se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Ele está dizendo, eu me arrependo, pai Abraão. Meus irmãos e meu pai também vão se arrepender, porque eles também conhecem a verdade, mas eles não obedecem. Eles também não acreditam, então, meu pai, manda lá que eles vão se arrepender. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Oh, glória. A confirmação aqui, ali tem o quê? Moisés e os profetas, o Antigo Testamento. Lá tem a Moisés, que significava a lei, e os profetas, que justamente os profetas maiores e os profetas menores, que é todo o Antigo Testamento. Então lá tem Moisés e os profetas, sim, hoje tem os profetas da atualidade, que somos nós, falando para você. Você tem que acreditar no que fala, não vi nenhum morto vir, e dizer como é lá, aqui está aqui bem claro dizendo, né? A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Cabe ao homem morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. O que é juízo? Isso aqui, céu ou inferno. Ele se arrependeu tarde demais, mas você não. Para você não é tarde demais, porque ainda tem onde existe ainda vida, a esperança. Aonde você tem fôlego de vida. A Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Marcos 1,16, crede no Evangelho, crede em Jesus, crede na palavra. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A Bíblia diz, não deixe para ser tarde demais como daquele homem. Então não existe essa coisa de aqui se faz, aqui se paga. Não, isso é do diabo. O diabo está colocando isso na sua cabeça, na cabeça das pessoas, na boca das pessoas. Se fosse assim, irmão, veja bem, olha, aquele homem, aquele rico, ele pensava dessa forma, que se faz, aqui se paga. Sabe por quê? Porque se tinha Lázaro cheio de feridas, cheio de chagas, doido para comer das migalhas que caíam da sua mesa, disputando com cães. Olha qual era o pensamento daquele rico, não diz a Bíblia, mas penso eu sobre esse ditado. É o que ele diz, não, se esse homem passa por isso é porque ele fez alguma coisa de errado no seu passado, então ele tá pagando aquilo que ele fez. Se ele está passando por isso é porque ele merece, ele está sofrendo a consequência do erro dele, ele está pagando aqui na terra. Era o pensamento desse homem rico, como é o mesmo pensamento que Satanás está colocando na cabeça das pessoas na atualidade hoje. Era o pensamento, se fosse assim, Lázaro. O que foi que Lázaro fez para poder passar por tudo isso? O que foi que Lázaro fez para sofrer tanto aqui na terra?
Mas qual foi a recompensa dele? A recompensa dele foi estar na glória, foi estar num gozo. Aleluia! Olha que Lázaro nem conhece mais aquele homem. Sabe por quê? Porque quando a gente vai estar no céu, a gente não vai conhecer mais ninguém. Nós não temos mais pensamentos, porque os pensamentos nos trazem tormentos. A lembrança nos trazem tormento. Lá no céu eu não vou estar lembrando, cadê meu pai, cadê meus irmãos, cadê minha família? Não, eu não vou conhecer, lá não tem pensamentos. Então ele nem conheceu o rico aqui, a Bíblia diz que ele nem conheceu, para que ele não se atormentasse. Disse assim, ele era um homem tão bom, tão de Deus, que ele podia dizer assim, Abraão, dá uma chancezinha para ele. Mas aquele homem, Lázaro, ele no seu gozo, o que é que vale a pena viver aqui regaladamente como esse rico e depois partir para a eternidade? Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Se Deus quiser acrescentar riqueza na tua vida para tu abençoar outras vidas, amém. Louvado seja Deus, Deus vai acrescentar. Mas se ele não quiser, louvado seja Deus também. O pensamento daquele homem era esse. Não, Lázaro está passando por isso porque ele cometeu algum erro. Ele está pagando pelo que fez. Aqui se faz, aqui se paga. Toma aí, ó, o preço do teu pecado. É por isso que tu está sofrendo. Aí, ó. Mas na Bíblia, isso caiu por terra. Esse texto cai por terra. Esse texto, essa frase está totalmente errada. Aquele homem teve tudo do bom e do melhor aqui na terra. E Lázaro, só os males. Mas depois, Lázaro foi para o gozo eterno. Foi para o céu. Foi para a glória, foi para a salvação, para a vida eterna. E aquele homem foi para o inferno. E eu te pergunto, qual a tua escolha? Quem escolhe é você. Três coisas aquele homem fez. Ele clamou tarde demais. Cuidado para não ser tarde demais. Segundo, ele não acreditou. Cuidado, dê crédito à palavra de Deus. Ela é verdade irrefutável. E terceiro, ele se arrependeu tarde demais. Não deixe para ser tarde demais. Hoje é o dia da aceitação. Que Deus em Cristo nos abençoe e complete essa palavra nos nossos corações. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus diz. Crede na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Dê crédito e a tua alma será salva. Crê e a vossa alma viverá, assim diz o Senhor. Oremos em nome de Jesus. Ó amado e querido Deus, louvado seja o teu nome eternamente. Obrigado, Senhor, porque fiel e verdadeira é a tua palavra. Nesta hora eu te peço, meu Deus, por essa família, por essa pessoa que está vendo e ouvindo a tua palavra, meu Deus. Senhor, faz morada nessas vidas, nesses corações. Muda a história, meu Senhor. Alcança todos, meu Pai, com a tua poderosa palavra, pois ela mesma diz que ela não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Eu não tenho poder, meu Deus, de convencer nem converter ninguém, mas o teu Espírito Santo, a qual convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, é ele que eu te peço agora para enviar a esta família nesta noite, meu Senhor. E muda a história também, meu Senhor, deste país e dessa nação, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigado, porque tua palavra também nos diz, em 2 Crônicas 7,14, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus, em Cristo, nos abençoe poderosamente em uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.